né? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Nós vamos, nesta ocasião, ler aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso de número 3. Deus maravilhoso, né? Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso quer dizer, foi um milagre, né? Você crê no Deus dos milagres? Ele está aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 a seguir. Veja outro milagre que ele faz agora, espiritualmente dizendo: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, a qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém? Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Podem se assentar. Então toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, não é? Graças a Deus. Tivemos um culto maravilhoso ontem ali em Ponta Porã, e tínhamos pouquinhas pessoas, né? Ali a congregação é pequena, e por ser um culto no meio da semana, alguns não podem ir ainda, mas tínhamos uma grande congregação de 6 pessoas, né? 6 pessoas. E mesmo assim Deus foi maravilhoso. E trouxemos até mistério lá ontem. Jesus pregou a sua primeira doutrina para uma pessoa só. Para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Né? E nós falamos ali sobre que as 3 dimensões na qual nós vivemos, todas elas serão aniquiladas. E é tempo, luz e matéria. O tempo já não vai existir mais porque entraremos na eternidade. Essa luz que hoje alumia nós não vai existir mais porque lá não teremos luz do sol. Lá nós estaremos vivendo da luz do próprio Deus. Louvado é o nome de Jesus. E a matéria será insignificante, a matéria não significará nada para nós. Pois estando num corpo glorificado, você pode entrar e sair sem precisar chave, sem precisar portão eletrônico, sem precisar qualquer coisa. Então a matéria, então todas essas 3 dimensões que na qual nós vivemos, quando entrarmos na eternidade não vai significar nada. Amém? Louvado é o nome de Jesus. E falando nisso, me surgiu isso no coração, e hoje, ajudando uma pessoa pelo WhatsApp, me desceu mais forte ainda o coração. E uma coisa que com 51 anos de idade eu estou aprendendo agora. E eu creio que quando eu tiver com 102 eu vou estar aprendendo mais um pouco, se Jesus tardar. Né? Nós nunca deixaremos de aprender, jamais. O mundo natural passa por uma evolução, e o mundo espiritual também. Sabia disso? O mundo natural, ele foi evoluído, a ciência natural ela foi evoluída. Né? Do século XIX, a maioria dos seres humanos ainda circulava de carruagem, de carroças, se locomovia pela tração animal. E hoje, o que é uma tração animal?
Hoje, se você for oferecer um animal e dizer para alguém assim, olha, ele puxa carroça, ele puxa arado, ele puxa... sorri na sua cara porque não tem quase que valor algum, mas já foi muito valoroso. Correto? Martinho Lutero, tendo o mesmo Espírito Santo que eu tenho, que você tem, só conseguiu enxergar: o justo viverá pela fé, porque era a porção que Deus tinha para aquele tempo. E ele foi trabalhando, trazendo o aperfeiçoamento ao seu plano de redenção. E isso enquadra perfeitamente com as Escrituras. Filipenses 1,6: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, até o dia de Jesus Cristo haverá uma evolução espiritual. Por isso, William Branham, ele define assim, que você nunca deve concluir uma doutrina com um ponto final, mas sempre com uma vírgula, porque aquilo lá Deus poderá acrescentar para você. E quantas vezes nós começamos um pequeno negócio, começamos a fazer qualquer coisa, ou planejamos qualquer coisa, e nós oramos desta forma: Senhor, me ajuda a vencer isto. Senhor, me ajuda a fazer isto. E Deus se disponibiliza. Porque em Mateus capítulo 7 ele disse: aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E passará os céus e a terra, a sua palavra não pode passar. Só que ele vai trabalhar do jeito dele. Porque antes era Deus sobre o povo, Deus com o povo, e agora é Deus no povo. Não é verdade? Mas eu vou começar aqui lendo a mensagem Poder de Transformação, parágrafo 51, 52 e talvez o 53. E enquanto nós vamos lendo, nós vamos meditando e nós vamos aprendendo. E Deus tomou esse grande caos de trevas e a transformou em um jardim do Éden. Você lembra que no princípio a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face da terra. Aí Deus separou toda a porção seca da porção, que era água, e disse: haja luz, e houve luz. Então o jardim do Éden, aquele que chamamos o paraíso terrestre, que Adão e Eva viviam ali, ele foi tirado do caos. Vai aprendendo isto. Ele foi tirado do caos, das trevas, e o transformou em um jardim do Éden, veja, por meio de sua palavra. Por meio de sua palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo, e tudo que foi feito sem Ele, nada do que está feito foi feito sem Ele, né? Isto é o que diz ali a palavra, talvez em outras palavras. É assim que somos transformados pela palavra de Deus. Quando Deus disse haja luz, essa massa de criação ali se aproximou do sol e começou a girar em torno do sol e se tornou um jardim do Éden, porque obedeceu a palavra de Deus. Ela fez a perfeita vontade de Deus, porque foi transformada do caos em um jardim do Éden pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, o profeta disse: se Deus tivesse uma outra coisa mais importante para lhe dar, Ele lhe daria, mas a coisa mais importante que Ele colocou em nossas mãos, na mão da igreja, é a sua palavra. Quando você tem a palavra de Deus como respaldo para a sua vida, ou para tudo que você vai fazer, que o diabo saia da frente, ou que quem que estiver na frente, por favor, saia, porque vai ser atropelado. Porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Amém? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quem se atrever, pode ter certeza, vai sair prejudicado. Então certifique-se que o que você está fazendo está de acordo com a vontade de Deus, se está de acordo com a sua palavra. Agora, é para isso que estamos aqui. Essa é a minha mensagem, tem sido o tempo todo. É a palavra de Deus. Precisamos nos firmar nisso, independente das outras coisas que aconteçam.
É aqui que nós vamos começar. Deus, para mostrar, irmãos, o seu poder, Ele nunca pega nada fácil para fazer. Agora, nós que somos acomodados, nós sempre queremos que as coisas sejam facilitadas. Você veja a situação que a humanidade está, por tentar facilitar cada vez mais a sua própria vida. Eu gosto muito de falar de coisas naturais, de coisas simples, porque eu vim da zona rural, ou da roça, como diziam os antigos, e a gente contemplou muitas coisas. Quando uma galinha ela põe em torno de 12, 14, algumas põem até 15 ovos, ela começa a chocar. E algumas de manhã ou à tarde, ela levanta do ninho em torno de 10, 15 minutos, e depois ela volta para o ninho para que os ovos não esfriam, e a vida que está sendo gerada em torno de 40 graus dentro do ovo não morra. E durante aí esses 15 minutos que ela sai do ninho, então ela dá aquelas espreguiçadas, bate a asa, voa, pula, vai lá, come, bebe água, e depois ela volta para o ninho novamente. E um precioso irmão me contou um fato, que tinha uma galinha muito boa, que chocava, e chocava bem no pé da porta. Ele era uma pessoa muito comum. A galinha começou a botar ali, ele rejeitou o ninho dela, pôs ali, e ele quis facilitar a vida da galinha. E o que ele fez? Ele fez um quadradinho de madeira, e de um lado ele colocou, encheu de milho, e colocou um potinho d'água para ela não precisar levantar do ninho para ir comer. Tá bom. A galinha dava fome, comia o milho, enchia também o papinho de água e ficou por ali. Sabe o que aconteceu com a galinha? Ela entregou. E terminou morrendo. Porque aquele levantar, aqueles 15 minutos, fazia parte, né? Vamos dizer assim, que ela precisava, o seu corpo precisava, para ela espichar os nervos da perna, da asa, ela circular um pouco, transitar um pouco. Mas aí foram facilitar. A mesma coisa os seres humanos hoje, tudo tem que ser facilitado para ele. Né? Até os cristãos, o que tem de cristão por aí, apostatado, murmurador, reclamador, porque ele só abre o biquinho e fica esperando que Deus derrama dentro. E se Deus não derramar, Deus é ruim. Eu não sei o que eu fiz para Deus, porque eu não sei o que eu fiz para Deus, porque eu procuro fazer tudo o que Deus não me ouve, porque Deus olha assim, mas vai caçar o que fazer. Você fez nada. Não fazemos nada, absolutamente nada. Estão compreendendo? E ainda vou dizer mais, irmãos. A situação em que está indo, né? Você sabe que o Brasil, segundo o IBGE, aí só estava esticando o número, agora deu uma estabilizada. Porque a maioria das mães não pode ter mais de que 1 ou 2 filhos. E a previdência está em aperto, porque os que nasceram estão ficando velhos, só estão comendo do governo. Por isso que vieram aquele negócio de aposentadoria pular de 65 para 70, mais não sei quantos anos. Porque a velharada está aumentando. E a criançada, família que tinha 5, 6, 7, 10, 15, 22, agora às vezes tem 1 ou tem 2. E ainda nem parto normal não é, fazendo cesárea e o balão do oxigênio do lado e uma bolsa de sangue do outro e não sei o quê, porque senão ela morre. Mas por quê? Porque tudo foi facilitado. Eu tenho alguns vizinhos lá no sítio, não vou citar nome, né? Às vezes eu fico observando a casa dela ou dele para a casa do vizinho mais próximo é coisa aí de uns 60, 70 metros. Vamos dizer assim, o meu vizinho mais longe lá no sítio é 200 metros. E para ele na minha casa tem que ir de carro. Vejo, encosta. Falando, mas que facilidade. Aí dá formigamento nas pernas, aí má circulação, aí dá isso, dá aquilo. Não é verdade?
Quantas mães no passado, eu disse, a senhora é da época da pedra? Sim, pode ser que seja. Né? Às vezes estava chacoalhando amendoim, batendo amendoim, ou derriçando café, até na véspera de dar a luz para o filho. Começava a sentir aquela contração mais forte, aí ia ligeiro para casa, e já iam atrás da parteira, e a parteira já ia lá, já trazia as coisas, os preparativos, tudo certinho, e o maridão trabalhando lá, quando pensava que não, os rojão cobria por cima da casa, ele já ficava sabendo, mais um herdeiro nasceu. Amém? E era 10, 12, 14, 16, mas por quê? Você imagina como a irmã está ali bem adiantada na gravidez, né? E elas achavam até facilidade. Quantas vezes eu vi isso com meus próprios olhos, né? Aproveitava que a barriga estava um pouco grande, escorava a peneira aqui para abanar e fazia assim, ó. Até beneficiava. E não nascia uma criança atrofiada, não nascia nada. Agora, com todo respeito à irmã, não estou falando dela, né? Eu espero que ela não se veja como vítima nessa noite. Mas qualquer irmã que também grávida que vai assistir, eu estou falando que hoje, no geral, amém? Não estou generalizando. Começou, chegou nos 6 meses para frente, já tem que arrumar um auxiliar, porque enche os pés. É ou não é verdade? Já enche os pés, mas por quê? Tudo virou um acômodo. E se não for esse acômodo, não tem como sobreviver. Você chega no mercado, já tem abobrinha picada, já tem tudo pré-cozido, tudo por quê? Porque a maioria das mulheres trabalha, tem que chegar em casa, só dar uma refogada, uma esquentada e... Não é verdade? Mas isso tudo, voltando aqui ao nosso assunto, é porque as coisas são facilitadas. Agora, Deus não facilita nada para nós. Porque se nós pedimos, Deus, faça isso por mim, Ele vai fazer. Porque Ele vai fazer em você. E para Ele fazer em você, Ele quer ver a coisa embicar. Quando você falar assim, não, agora acabou tudo. Ele disse, agora chegou a hora de nós subir. E Ele vai. Porque você já imaginou se você falasse para Deus, Deus, faz isso por mim, tal, e no outro dia se acordasse, já estava tudo preparado. O filhinho do papai levantou com um sapatinho de lã, né? Não pode pisar no orvalho, está tudo bonitinho. Então ele pediu um carro, já chega o carro lá na porta dele, está aqui ó, com a chave, é só destravar o alarme e entrar dentro e está tudo certo. Ô paizão, né? Eu talvez poderia, se eu tivesse dinheiro, eu seria um pai desse, mas Deus não é esse pai. Não, senhor. Ele não facilita. E vou dizer para você como é que ele começou. Ele disse para Abraão, de ti eu levantarei uma grande nação. E quem que ele foi pegar? Uma mulher com 65 anos de idade que nunca tinha sido fértil na vida dela. Ele pegou do caos e fez o mundo. E ele pega as coisas que não é para confundir as que é. Porque para provar que Ele é Deus, Ele pega o que alguém diz, não tem como. Ele disse, como eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, eu vou provar que do caos eu sou capaz de fazer alguma coisa. E se você tem fé, você é capaz de fazer. Irmãos, você já ouviu essa história milhares de vezes. Talvez você nunca ouviu, mas muitos aqui já ouviu milhares de vezes. Dizem, eu vou apenas repetir que foi um caso verídico, de um sargento do exército que ridicularizava cristão. E tinha um moço lá cristão, temente a Deus, e ele, um dia o sargento, para zombar dele, pegou e falou assim, você é cristão? Ele disse, eu sou, pela misericórdia de Deus. Ele disse, então pega esse caminhão que está encostado ali, ó, e dá uma volta nele, ele não tem gasolina, fala para o seu Deus colocar gasolina e ir. Ele disse, sargento, ele disse, eu estou dando ordem. Ele humildemente orou a Deus, entrou lá, bateu, deu partida e deu uma volta no quarteirão. Quando chegou, estava o sargento, estava todo mundo de joelho chorando. Ele disse, o que foi, seu sargento? Ele disse, abre o capô do carro. Quando ele abriu o capô, não tinha motor. Você pensa que isso é impossível? Não. O sargento brincou que não tinha gasolina, não tinha, era motor. Foi tirado o motor para colocar em outro caminhão, mas para zombar dele. Entenderam, meus irmãos? Então Deus, Ele pega o que não é
para fazer daquilo. Ele tira do caos, como ele tirou o mundo do caos, ele tira qualquer pessoa do caos, daquela situação em que não tem como. Ele diz, agora é que eu vou fazer. Então ele pegou Sara, e dela disse, tu serás chamada mãe das nações. Esqueceu, passou-se 25 anos. Quando a velhinha já estava bem velha, ele deu uma transformada nela e disse, agora o que não é, vai ser agora. Porque eu falei, a minha palavra disse, tu serás mãe das nações. Pronto, nasceu Isaac, um menino formoso, vocês conhecem, Abraão foi desafiado, etc. Ele, por um sinal de Deus, o mordomo Eliezer vai lá buscar Rebeca para ele. Quando buscou Rebeca, uma moça jovem, por certo, falaram, isso aí vai ter trigêmeos. No primeiro, né? Porque afinal de contas, Deus está no assunto. E se Deus está no assunto, meu amigo, Deus é poderoso, Deus vai abençoar. Não, foi prova, meu querido. Se não estou equivocado, parece que Isaac teve que orar 40 anos. Ou melhor dizendo, 20 e poucos anos, perdão. Eu não sei bem a data, mas eu sei que ele também teve que ralar, orar instantemente, porque também era estéril. Parece que Deus pegou só, me desculpa a expressão do que o mundo fala aí fora, a bagaceira. Para daquela bagaceira falar para as pessoas, eu sou Deus, e eu posso fazer. E aí veio Gêmeos. Amém? E aí veio Gêmeos. Mas quando nós queremos que Deus faça algo, como somos acomodados, nós queremos começar um negócio, nós queremos começar qualquer coisa, e ó Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, que se o Senhor me abençoar, eu for fiel, eu serei como Jacó, eu darei o dízimo de tudo, porque você falou isso, então no outro dia aparecerá uma arvinha na porta da sua casa, como enfiavam na minha cabeça quando eu era criança, que se plantasse uma moeda, nascia um pé de dinheiro. Eu plantei uma moeda uma vez, ia lá olhar, ver se tinha nascido. Uma criança inocente. Eu pensei, você já imaginou um pé de moeda, todo dia dando moeda? E eu ia para a escola comer meu suspiro, né? Eu falei, meu Deus, eu vou humilhar todo mundo, né? Um dia eu vou comer do branco, outro dia eu vou comer do cor de abóbora, outro dia eu vou comer do amarelo. Só vai dar eu comendo suspiro com um pé de moeda, né? Aquelas moedas. Mas infelizmente nunca nasceu. Como que judiam das crianças, né? Ah, Deus tem misericórdia. Mas muitos de nós pensamos assim, no outro dia vai nascer um pé de dinheiro em casa, porque Deus está comigo, porque eu sou filho de Deus. Não, meu irmão. Ele em você, ele vai querer fazer, mostrar que ele, porque se ele fizer com seu esforçozinho, com a sua capacidade, você vai se gloriar, você vai se bajular, você vai dizer assim, porque eu não. Ele deixa você de bico. Aí quando você vai de bico, que você não tem mais aonde, ele diz assim, agora eu vou provar que agora é eu que vou fazer. Aí ele faz. Quantas e quantas vezes eu já vi isto? Estão compreendendo? Agora é para isso que estamos aqui, esta é a minha mensagem, tem sido o tempo todo. É a palavra de Deus, precisamos nos firmar nisso, independente das outras coisas que aconteçam. Sempre fique com essa palavra, sempre examine seus motivos, seus objetivos, se estão conforme a palavra de Deus. Se não estão, deixa isso de lado. Para que você quer aquilo? Qual o seu interesse com aquilo? Se estiver certo, alinhado com a palavra, prossiga, se não, já deixa de lado. Está vendo? Mas se está com a palavra de Deus e se alinha com a palavra de Deus, então isso, fique firme nisso. Agora, Deus algumas vezes, do mesmo modo que seu pequeno grupo aqui esta manhã, Ele não permite que aconteça da noite para o dia. Ele deixa. Nós é que somos apressados. Deus nunca está com pressa. Ele simplesmente diz, acontecerá. Porque quando Ele diz alguma coisa, tem de acontecer. Amém? Tem de acontecer, simplesmente vai acontecer. Aí lembra daquele, vai acontecer, tem que acontecer, porque foi Deus que disse, né? Ele deixa que aconteça em seu devido tempo, amém? Então não adianta esperar da noite para o dia. E outra coisa,
Se você quer coisas fáceis vindo na sua mão, então peça para outra pessoa, mas não para Deus. Agora só digo uma coisa para você: quando isso acontecer, você pode ter certeza que quando ele faz bem feito. Ele faz bem feito. Amém? Porque ele diz aqui, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. E todos os nobres, os sábios que ele chamou, teve que pastar primeiro. Teve que pastar. Pastar, eu quero dizer assim, sofrer para depois ocupar os seus cargos. Lembra de Moisés? Lembra de Saulo? Eles tiveram que perder tudo o que tinha adquirido, para agora Deus, através deles, ser glorificado, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então nunca confie na mensagem perfeita força ou perfeita debilidade. Qualquer coisa que você for fazer, não confie na sua habilidade, mas confie em Deus. Amém? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As loucas. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Você lembra que quando ele veio ao mundo, Isaías 53, a Bíblia diz que ele era desprezível e não fizemos dele caso algum. Quando você vê uma pessoa que está firme com Deus e ele é desprezado e as pessoas não fazem muito caso dele, pode ter certeza, essa pessoa, ele tem Deus na vida dele. Agora, quando você vê todo mundo endeusando uma pessoa, sai de perto. Sai de perto, porque o profeta disse: quanto mais as pessoas afirmam que ali tem Deus, é quando não tem. Porque Deus não vem com aparência exterior. Compreenderam? Deus não se esconde em aparência. Pelo contrário, ele se esconde longe das aparências. Aparência que eu quero dizer, aquilo que as pessoas às vezes demonstram. Lembra-se que o ouro do tolo, ele brilha, mas o ouro real, ele encandece. Corra das coisas que brilham. Compreenderam? E fique com as coisas que são humildes, pequenas, mas que têm qualidade. Louvado é o nome de Jesus. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Irmãos, lembra-se, tudo que você for fazer, que eu for fazer, que nós formos fazer, tudo será para a glória de Deus. É como eu volto a dizer, se alguém estiver fazendo alguma coisa e estiverem colocando uma pessoa num pedestal, pode ter certeza, mesmo os mundanos aí fora, não teve um que abriu a boca imprudentemente que ficou impune. Todos eles foram punidos. Como tem um vídeo que circula aí, né? Se você pegar a mensagem perguntas e resposta número 1, número 2, o irmão Brana fala sobre os Beatles. O escarnecimento que o seu empresário estava fazendo. Porque chegou a dizer, juntamente com o líder deles, o John Lennon, que eles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Ele disse, só está faltando nós fazermos agora uma campanha de cura divina. Porque onde eles iam arrastar mais multidão do que os evangelistas da época, que era o William Branham, que era a Billy Graham. Mas com pouco tempo, Deus mostrou que aquela glória era uma glória falsa. Era uma cortina de fumaça. Estão compreendendo? E que aquilo não serviria para nada. Todos que abriram a boca com aberração, e o profeta diz, veja mesmo na história real do cristianismo, todos os homens que foram vultos na sua época, ninguém viu eles, porque Deus se escondia neles. E quando Deus se esconde, Deus se esconde bem escondido. Amém? Você já brincou de esconde-esconde? Hoje em dia a molecada nem sabe o que é isso. Mas na minha época nós éramos católicos, nós íamos no terço, enquanto estavam rezando o terço, nós estávamos brincando de esconde-esconde. Eles eram tão católicos que enquanto estavam rezando, nós estávamos lá brincando de esconde-esconde. Um põeva a cara num pau e ficava contando com os olhos fechados. 1, 2, 3 e os outros escondendo. Tinha menino que conseguia se esconder tão bem que terminava a brincadeira, tinha que ir embora, nós não achava ele, só saía porque tinha que ir embora. E quando nós achávamos ele, nós achávamos o lugar mais absurdo que tinha e ele estava lá e ninguém via ele. Ele esconde bem escondido. Existe uma ave
chamada perdiz, codorna, perdiz. Você pode estar andando aqui, ó. A grama pode estar dessa altura aqui, ó. Isso é real, eu já vi isso acontecer. A grama estava dessa altura aqui e ela tinha escondido. E nós procurávamos de roda, em 2, 3, procurava, não achava. Aí quando soltamos o cachorro foi farejando onde é que ela estava e ela voou para ele. É brincadeira. Deixa eu arrumar isso aqui. Né? Ficou esquisito, né? Mas ela sabia esconder. E a mesma coisa é Deus. Se Deus se esconde, diz o profeta, e se revela em simplicidade, se Deus se esconde, eu quero ver alguém se esconder melhor do que Deus. Ninguém consegue achá-lo, a não ser aquele a quem Ele quiser revelar. Ele dizia assim: você vai me ver. Para você ver Deus, você tem que descer como Ele desceu. Você tem que ser humilde. Amém? Se você for procurar Ele em algumas, você não vai encontrá-lo. Como a maioria das pessoas procura nos lugares mais lógicos que tem que se procurar, que é na aparência. E ele corre disso aí porque ele sabe que o ser humano ele é levado para isso aí. Então ele se esconde nisso aí. Compreenderam, meus irmãos? Então não me esqueça disto. A sua especialidade é pegar do caos e fazer alguma coisa. Se você vai fazer alguma coisa e você diz: Deus, eu quero que o Senhor esteja nisso, porque tudo que eu fizer vai ser para a tua glória. Mas você já chega com todos os seus planos e você aplica naquilo. E Deus diz: então você vai ter que perder tudo. A maioria das vezes acontece isso. Você vai ter que perder tudo. Eu vou ter que permitir você ficar no zero, para aí depois, agora você falar para todo mundo: olha, irmãos, não tinha jeito. A coisa estava assim, eu comecei, estava indo bem, mas a coisa despencou de um jeito que chegou uma hora que eu dobrei o joelho e falei: Deus, agora só o Senhor. Aí a coisa foi, porque aí agora a glória é pro Senhor. Toda vez que você for falar do seu negócio, ó, irmão, isso aqui foi Deus, porque se não fosse Deus, tinha, ó. Por que Deus ama escolher pessoas como você e como eu? Como William Branham, que chegou a dizer que se um dia você chegar lá e ver alguém cantando Sublime Graça, você pode ter certeza, por fim William Branham conseguiu entrar. Agora essas pessoas que batem no peito e afirmam que vai, que se a hora que Deus quiser vir, pode vir porque Ele está pronto, é difícil. Porque na verdade, meu querido, somos dependentes completamente dEle, tá bom? Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Essa é a grande mensagem. Deus ama fazer do caos o que não é. Amém? O que não é, Ele faz ser. A sua especialidade é fazer isto. Quando o médico diz não tem mais jeito, quando as finanças diz não tem mais jeito, quando alguém diz não tem mais jeito aqui ou ali, então ele diz: agora eu vou fazer. Vamos nos pôr de pé? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Tu sabes que nós viemos do caos. Quem poderia dar alguma coisa por nós? Quem poderia dar alguma coisa pelo ladrão da direita? Quem poderia dar alguma coisa pela samaritana? Por Zaqueu? Por Maria Madalena? Mas no entanto, o Senhor fez deles pérolas preciosas. Foram condecorados, estão lá no paraíso, aguardando a ressurreição dos santos. Porque a tua especialidade é pegar o que não é e fazer ser o que deve ser. E no entanto, Pai, muitos que se consideravam dignos não puderam entrar, porque não tinha espaço para o Senhor mostrar a tua grandeza neles, porque eles já eram grandes. Pai, nos esvazia dessa nossa sabedoria humana, nos esvazia desse poder intelectual, nos esvazia desses arrazoamentos. Só vivemos arrazoando, só vivemos presumindo. Esvazia-nos disto, faça-nos menino, porque assim o Senhor terá prazer em nos ensinar e nos revelar. Abra os nossos entendimentos, as nossas compreensões, é o que nós humildemente te pedimos.
Faça dessas irmãs, Pai, pessoas que confiem plenamente no Senhor e na Sua palavra. Faça desses meus irmãos pessoas que somente confiem em Tua palavra. E que possa, tudo que for fazer, quando trazer o Senhor em cena, eles possam saber. Eu sei que vai dificultar. Eu sei que a coisa vai debicar. Mas eu sei que vai subir, porque Deus está no comando. Deus quer trazer reprovação para mim e para as pessoas. Quando todos baterem palma e dizer, se foi, o Senhor se ressurge. Quantas festas o Sinédrio fez, Senhor, porque sabia que o Senhor estava detido naquela pedra. Atrás daquela pedra era um sepulcro. Ele só não sabia que no domingo pela manhã, eles teriam a grande surpresa que do caos o Senhor levantaria mais uma vez. Que surpresa foi para as pessoas o Senhor mandar retirar a pedra do túmulo de Lázaro, onde do caos o Senhor trouxe um morto que já fedia, cheirava mal. O Senhor pôde trazer vida para aquela pessoa. Que reprovação era aquilo, Senhor. Mas ali o Senhor pôde provar que a sua especialidade é trazer do caos as coisas à existência. Obrigado por tua existência, meu grande e poderoso Deus. Obrigado por nos dar esta graça de crer neste poder e nos firmarmos nessa tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e vão em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.